Bom, gente, ó, a gente vai começar agora o capítulo 4, tá? Esse capítulo 4, ele vem com muitas informações, vem com bastante informações tanto para o nosso conteúdo quanto para o nosso dia a dia. Então eu quero que vocês prestem bastante atenção, principalmente nessas primeiras aulas que vai dar a base, vai dar o suporte para a gente aprender o conteúdo mais lá na frente, tá? Então, ó, se vocês não entenderem, perguntem ou então voltem o vídeo. A vantagem dessas aulas assim de vídeo é porque vocês podem voltar e ver as aulas quantas vezes vocês quiserem. O importante é não ficar com dúvida, tá? A partir de agora do capítulo 4 vai surgir mais dúvidas, tá? Então eu quero que vocês estudem, perguntem, debatam, enfim, tá bom? Então vamos lá. Eu quero que vocês coloquem na página 354, que é o nosso capítulo 4. A gente terminou o capítulo 3, agora vai começar o capítulo 4, tá bom? Vamos lá. O capítulo 4, gente, na página 354, vai estudar sobre clima, vegetação e as paisagens terrestres, tá? Então, são 3 assuntos abordados aí nesse capítulo 4, assuntos que tem muita coisa, cada assunto desse tem muita coisa que a gente vai aos poucos aí debatendo, tá? Já para começar, eu quero que vocês coloquem na página 356, tá? Onde está escrito assim, elementos atmosféricos ou elementos da atmosfera. Vamos lá. Gente, a atmosfera, ela acontece algumas situações na nossa atmosfera, tá? Tem alguns elementos que provocam várias coisas. Esses elementos a gente vai estudar de um por um agora, tá bom? A gente vai começar a estudar sobre a temperatura atmosférica, tá? Mas antes, vamos ver o que está dizendo aí o primeiro parágrafo da página 356. Acompanhem lá comigo. Diversos fenômenos ocorrem na atmosfera terrestre. Em sua camada inferior, conhecida como troposfera, acontece a interação dos elementos atmosféricos como temperatura, tá? Pressão e umidade, que ocasionam os ventos, as nuvens, as chuvas, as precipitações, enfim, que podem ocorrer na forma de chuva, geada e neve. Primeira coisa, pessoal, é o seguinte, a troposfera, como a gente já estudou na primeira avaliação, é a camada da atmosfera mais próxima de nós, tá? Então os fenômenos atmosféricos ocorrem na troposfera. Grifa isso aí, eu acho que já está até grifado, né? Mas grifem aí. A troposfera é a camada mais próxima de nós, da superfície terrestre, e é onde ocorrem os fenômenos climáticos, tá? Outra coisa, tá dizendo aí sobre precipitação. Precipitação não é só chuva, tá? Precipitação é chuva, geada e neve. Muita gente pensa que é só chuva, mas não é só chuva, tá? Precipitação é todo aquele fenômeno atmosférico que cai aqui na Terra em forma de chuva ou geada ou neve, tá bom? Então fiquem com essa informação aí. Então eu quero que vocês coloquem na cabeça de vocês que os fenômenos climáticos ocorrem na troposfera, que é a camada mais perto da superfície terrestre. Não vamos esquecer disso aí. Vamos começar o primeiro elemento atmosférico, que é a temperatura atmosférica. Essa temperatura que varia muito aqui na nossa região. Tipo, agora no momento que eu estou gravando o vídeo, está chovendo, mas antes estava um calor escaldante, tá? Então essa temperatura aqui na região norte, ela varia muito, a gente vai entender o porquê. Vamos lá. Temperatura atmosférica, acompanhe lá no livro. Os raios solares são responsáveis por controlar parte da temperatura atmosférica, que corresponde ao grau de calor do ar da atmosfera em determinado momento. Vamos lá. Grifa essa parte aí, que corresponde ao grau de calor do ar da atmosfera em determinado momento. A temperatura é o grau daquele momento que está sendo medido, o grau de calor, o grau de quanto o raio solar está chegando no nosso lugar onde está se medindo, tá? Ponto parágrafo. Contudo, a maior parte da energia que aquece o ar provém da emissão de calor da superfície terrestre. Veja na imagem ao lado. Vamos lá, imagem ao lado. Você está vendo o Sol está radiando 100%, né, de radiação solar, tá lá. 25%, preste atenção, 25% fica retido, tá? Ele se retém na troposfera, o resto consegue ultrapassar. 25% se espalha no ar e o resto bate na atmosfera, que bate na superfície terrestre e volta e reflete novamente, tá? Em cerca de 5%, certo? Mas esse calor, gente, pra gente... Ah, mas é só 5%.
mas é um calor muito grande, tá? Só que esse calor, essa energia solar, ela é necessária, tá? Ela é, felizmente ou infelizmente, ela é necessária, tá? Outra coisa que o livro não está dizendo. Vamos lá. Gente, aqui no Brasil se usa para temperatura graus Celsius, tá? Grau Celsius. Quando eu era criança, eu ficava pensando, mas tem 30 graus. Mas por que tem aquela bolinha em cima e o C? Se graus se escreve com G. Não é kraus, é graus. Gente, esse C aí é de Celsius, tá? É uma temperatura que é utilizada aqui no Brasil. Existem outros tipos de temperatura. Existe a temperatura Fahrenheit e existe a temperatura Kelvin. Fahrenheit é denominada a bolinha lá em cima, F, e Kelvin é denominado com a bolinha lá em cima, K. Só que aqui no Brasil a gente usa somente o Celsius. Eu estou falando isso, gente, porque quando chegar mais lá na frente, ou quando vocês pegarem um relógio que vem da China, para esses relógios que vêm da China, eles medem a temperatura graus Fahrenheit, graus Celsius, porque na Europa geralmente é utilizada Kelvin, geralmente é utilizada Fahrenheit. Aqui na América, no Brasil, é utilizado Celsius. Então eu estou falando isso só para vocês não ficarem assim perdidos quando vê assim um relógio marcando graus F, graus Kelvin, tá? Mas isso vocês vão ver em física. Só estou falando para vocês a termo de curiosidade, tá bom? Então a temperatura atmosférica é isso. Vamos à latitude, tá? A latitude é o seguinte, vamos começando lá embaixo. A atmosfera não apresenta a mesma temperatura em todas as porções da Terra, tá? Não é toda a Terra, a Terra toda, quer dizer, ela não recebe a mesma influência da temperatura, certo? Isso a gente já viu na primeira avaliação, tá? A gente já viu. Eu sei que vocês se lembram, tá? Por que ela não sofre a temperatura? Pelo fato da Terra ser uma geóide, como a gente está na figura embaixo aí da página 356, pelo fato de ser a geóide, os raios solares eles não chegam na mesma intensidade aí na Terra. Podem ver aí, ó. Quanto mais perto da linha do Equador, tá? Quanto mais perto da linha do Equador, mais calor. Não vão esquecer isso aí. Quanto mais perto da linha do Equador, mais calor. É o que está escrito lá no livro, acompanhem lá. Na região equatorial, perto da linha do Equador, o maior aquecimento da atmosfera terrestre ocorre em razão da incidência direta e intensa dos raios solares. Então, isso explica o porquê a nossa região aqui do Pará, a nossa região aqui do Amapá, Manaus, sofre muito calor, porque nós estamos na região equatorial. Então, nós estamos recebendo mais calor do que as outras partes do planeta. Porque na região sul do Brasil é frio, basicamente frio o ano todo. Porque lá eles não estão na região equatorial, eles estão nas zonas temperadas. Tá? O Brasil é tão grande que ele chega para a zona temperada. Gente, eu já expliquei isso na primeira avaliação. Tentem se lembrar aí. Na primeira avaliação eu expliquei isso lá. Então vocês sabem, tá? Vocês só estou refrescando a memória de vocês. Continuando lá embaixo, está escrito assim: nas regiões polares, os raios solares não incidem de maneira direta. Olhem lá na região polar, na figura aí, tá em roxo lá embaixo. Olha só o caminho que o raio solar faz para chegar na região polar. Quando esse raio solar chega na região polar, ele não chega com bastante incidência de energia, tá? Então é por isso que lá é uma região fria, é uma região de predominância de gelo. Na zona temperada, gente, que é a parte amarela da figura aí do mapa mundi, na região amarela, o raio solar também lhe percorre um certo caminho, mas ele até que consegue chegar com energia. Mas olha a linha do Equador, gente. Olha a parte laranja da Terra aí, que é a parte mais quente. Olha os raios solares, o raio solar faz um caminho curto. Então ele chega com maior incidência de calor, tá ok? Então essa figura aí retrata bem o porquê, como é feita a distribuição dos raios solares na Terra, pelo fato dela ser geóide, tá? Por ela ter esse formato aí circular, tá bom? Então hoje a gente falou sobre a temperatura atmosférica e a latitude. Aí na próxima aula a gente vai ver os próximos elementos atmosféricos. Beleza?